Salve amigos do canal High Speed, vamos lá para mais um test drive. Dessa vez estamos com outro tipo de veículo aqui. Dessa vez estamos com um sedã de luxo com características esportivas. Estamos com o Virtus Exclusive. Detalhe, ele é o único Virtus que tem uma motorização diferente, porque ele tem um motor 1.4 turbo, tá? Esse motor é o 250 TSI, não é 250 cavalos, é 250 Nm de torque, tá? Ele tem uma motorização turbo de 4 cilindros com 150 cavalos e o torque dele aparece já a 1250 RPM. Esse motor é o mesmo motor que equipava algumas gerações atrás o Jetta. Então nós temos um sedã que é um sedã de luxo com características esportivas, tanto que uma grande diferenciação da geração anterior dele são as rodas. Agora nós temos rodas de aro 18 com pneu 205 45 18. Aqui na lateral vocês veem a identificação do veículo, que é o Exclusive. A gente tem retrovisores com repetidor de seta pintado em black piano, o resto de toda a estrutura na mesma cor do veículo, tá? É um veículo 4 portas com um perfil aerodinâmico muito legal. Inclusive na tampa traseira vocês vão ver que ele tem inclusive um pequeno aerofólio, um defletorzinho que acaba ajudando pouca coisa, mas ele ajuda em questão de penetração aerodinâmica, na verdade, deslocamento do fluxo de ar para evitar aquele famoso remul na parte traseira do veículo. E no teto você tem uma anteninha de teto, não é antena tubarão, mas tem uma anteninha de teto. Aqui na frente, quando a gente chegar, vocês vão ver que a iluminação do veículo é totalmente full LED. Vamos conhecer a frente do carro? Bora lá! Aqui é a dianteira do veículo. Como eu falei para vocês, Exclusive marcado aqui na grade também, uma grade bem pequena na parte superior, com os elementos meio hexagonais. O símbolo da Volkswagen aqui em destaque. Detalhe, aqui atrás desse símbolo você tem o radar do veículo, que é para o ACC. Esse veículo tem o Adaptive Cruise Control e ali na parte superior do nosso vidro dianteiro você vê um recortezinho em forma de um paralelogramo, eu acho que é isso, tá? Onde também está a câmera para poder ajudar na nossa parte de ACC. Na parte inferior da grade, você vê os sensores de estacionamento e aqui nas extremidades eu tenho as luzes de neblina que, assim como os faróis, também são em full LED, tá? Na parte inferior aqui eu tenho um pequeno split que também é para penetração aerodinâmica. Dá um charme, uma esportividade, mas ele tem função. Vamos agora conhecer o coração da fera. Essa é o coração da fera mesmo. A tampa é bem levinha, porém não tem manta acústica para material fonoabsorvente. A Volkswagen justifica isso para você ter maior sensibilidade automotiva, já que o ronco do carro acaba sendo bem interessante. Motorização 4 cilindros turbo, tá? A gente tem um intercooler, tá? O turbo está posicionado aqui na parte posterior ao motor, tá? Motor de dimensões compactas, mas realmente um motor muito valente, muito capaz. Como eu disse, 150 cavalos e o torque dele 250 Nm de torque a 1250 RPM, tá? Esse motor, além de ter equipado algum tempo atrás o Jetta, ele hoje equipa também a Tiguan e o T-Cross. Vamos conhecer a parte de trás do nosso veículo? Aqui é a parte traseira do nosso veículo, como eu disse para vocês, Virtus 250 TSI. Então aqui ele não mostra que é Exclusive, mas ele mostra que é 250 TSI e esse motor somente no Exclusive. Aqui em cima, esse pequeno difusor de ar, fazendo às vezes um aerofólio, tá? Tampa traseira com câmera de ré,
Aqui a gente tem os sensores de estacionamento e abertura do porta-malas, que também pode ser feita pela chave. Detalhe, o espaço interno é excelente. Ele tem mais de 500 litros de capacidade. O step dele é um step roda de ferro, não é de liga leve, porém é da mesma medida, então não é aquele de uso temporário. Não é o 60-30, é um 60-60. Poderia ser de liga leve, né? Já que esse veículo custa aproximadamente 180 mil, deveria ter a mesma configuração dos outros. Aí você tem, além do ótimo espaço, forração, banco bipartido 1/3, 2/3, mas faltou iluminação interna, Volkswagen. O carro é muito legal, mas merecia iluminação interna, porque muitas vezes você vai ser obrigado a fazer alguma manutenção, trocar um step, no escuro fica ruim de achar. Mas de qualquer maneira, é excelente. Eu tenho um ressalvo aqui que dá para você puxar, e aqui está o nosso step 80-50, e embaixo do step chave de rodas, triângulo. Tá bem acomodadinho. Mas ainda poderia melhorar mais um pouco. Detalhe, pescoço de ganso. Tá aí, poderia também ser pantográfico. Porém, como eu tenho um ressalvo aqui, acaba não atrapalhando tanto quando o porta-malas está em uso com malas. As nossas lanternas, assim como os faróis dianteiros, em full LED, e detalhe que elas são escurecidas, tá? Aí tem brake light integrado, que está na vigia do vidro traseiro. O carro realmente é bem agradável. E a gente tem nas extremidades aqui do para-choque alguns olhinhos de gato. Também poderia ser uma luz de neblina. Vamos conhecer o veículo por dentro? Bora lá! Bora lá, gente, vamos conhecer o veículo por dentro? Detalhe, na maçaneta da porta tem um botãozinho pretinho, onde eu consigo fazer o travamento e o destravamento. Porém, como a chave está no meu bolso, basta eu aproximar a minha mão que ele libera o veículo para mim. Opa, o banco é legal já, viu? Tem regulagens, e isso para mim é muito importante. Vamos lá. Já viram, porta aberta, ele começa a tocar o alerta avisando que tem porta aberta. Bom, acomodações premium para quem, como eu, tem 1,84, tá? Parte interna do nosso veículo. Vamos começar pelas nossas portas. Aqui é plástico, porém é um plástico texturizado. Aqui do lado do puxador de abertura da porta, teve um capricho, tem uma grande diferenciação em relação ao modelo anterior. Você tem um acabamentinho em suede, tá? Aí eu tenho a liberação e travamento das portas, tá bem ao alcance das mãos, tá? Aqui na porta eu tenho um acabamentinho em couro, pô, bacana, e aonde você encosta o braço também em suede. Aí abertura e travamento dos vidros, das portas, espelhos retrovisores. Detalhe que o espelho retrovisor tem rebatimento também. Então eu tenho rebatimento elétrico dos espelhos retrovisores. A parte de iluminação aqui na nossa mão esquerda, então eu tenho todos os comandos de luzes, inclusive o modo alto, e eu tenho duas chavinhas seletoras aqui para regulagem de altura do foco de iluminação. Por que isso? Porque se eu tiver com o veículo carregado, se tiver 5 ocupantes, mais mala, é natural que a traseira abaixe um pouco, a frente levante. Então, para você conseguir ter uma melhor iluminação, não ficar aquela iluminação alta, você consegue regular o facho por aqui. O volante tem regulagem de altura e profundidade, ok, muito bacana isso, tá? Nosso volante é um volante multifuncional, muito completo, tá? Esse veículo tem o ACC, que é o Adaptive Cruise Control, ou seja, é aquele que eu consigo escolher a velocidade que eu quero da via, e aí eu não preciso fazer mais nada, porque ele vai acelerar assim que eu não tiver nenhum veículo na frente. Se entrar outro veículo, ele freia,
tá? Eu consigo escolher a distância que eu quero para o outro veículo, que ele mantém para mim também, e tudo isso eu consigo regular e configurar através desse comando, dessas teclinhas aqui na nossa mão esquerda. E embaixo eu ainda tenho mais dois comandinhos, que são os comandos do áudio, então para aumentar e diminuir o som. Na outra extremidade do volante, eu ainda tenho mais uma série de botões que vai trocar as informações que eu tenho no meu painel. Meu painel é um painel de TFT, aqui um painel de 10.1 polegadas, com multimídia basicamente integrado. Eu tenho só uma partezinha em preto brilhante aqui. Eu tenho só uma partezinha preta aqui, e aqui eu tenho todas as informações. E detalhe, esse multimídia ele é ligeiramente deslocado também em direção ao motorista. Lembrando, aqui também em cima é plástico, porém aqui também o acabamento é em suede. Aí no volante, atrás do volante eu também tenho o pedal shift. Lembrando, esse veículo também tem transmissão automática. Não é um CVT, ele é uma transmissão automática de 6 velocidades, uma transmissão AISIN de 6 velocidades, onde eu posso fazer as trocas tanto pelo pedal, como eu posso fazer pela alavanca, colocando ela toda para trás, tá? Essa não desloca, ela desloca para a minha direita quando eu quero fazer as trocas manuais, para frente marchas ascendentes, para trás reduções, e ele todo para trás. Eu ainda consigo, mesmo no automático, puxar uma para trás, e aí ele muda a informação e ele coloca que ele está no modo esporte. Lembrando, modo esporte não aumenta torque, não aumenta a potência, vai deixar a direção elétrica mais responsiva, mais cedo, as trocas, no momento das trocas ele vai esticar as marchas e o acelerador vai ficar ainda mais sensível. Aí a gente tem ainda as informações aqui de seta, e eu também tenho como graduar a velocidade do limpador de para-brisas. Normalmente quando começa a chover não tem água suficiente para varrer o vidro. Claro, eu tenho como espirrar água aqui pelo limpador de vidro. Porém, quando a chuva é muito leve, ele começa a limpar muito rápido e começa a fazer aquele barulho chato, chega até a arranhar. Então aqui eu consigo graduar a velocidade que eu quero também, tá? Isso é bem legal. Aqui a gente consegue trocar as informações, então eu consigo pegar e trocar o view, tá? Aí ele vai me mostrar qual a distância que eu tenho para o veículo da frente. Eu tenho sensor de estacionamento, tanto dianteiro quanto traseiro. No nosso multimídia, ele é bem intuitivo também. Eu consigo voltar as informações aqui. Rádio, eu consigo espelhar o celular também sem necessidade de cabo, tanto Android Audio quanto Apple CarPlay. Tem também carregamento por indução, inclusive fica aqui embaixo, numa posição onde quando você coloca o ar-condicionado é direcionado para ele. Caso você não quiser utilizar, você tem como, uma vez que você coloca aqui, ele ativa, você vai lá e pede para que ele não faça o carregamento. Claro que depois, se você quiser, você tem que desligar o carro porque ele volta à condição default. E aí você tem mais aquela série de informações, porque é tudo um toquezinho na tela, tanto se eu quiser navegação, tá? Claro que ele não tem um GPS nativo, eu tenho que usar ou o Waze ou o Google Maps, tá? Mas você tem uma série muito grande de aplicativos que você consegue colocar aqui nessa mídia que a Volkswagen chama de Volkswagen Play, tá? Então eu tenho, por exemplo, Spotify, que é muito utilizado, Waze, eu consigo baixar mais uma série de aplicativos para cá. E uma coisa que eu acho muito legal, normalmente o que as pessoas fazem, compra o veículo e o manual fica onde? Na gaveta de casa. Aí quando você está viajando, por qualquer motivo, você quer colocar mais água no limpador e você não sabe onde que é. Não tem problema, basta você vir nesse símbolo Meu Volkswagen, claro, você é o proprietário do carro, você fez o registro, você dá um toque aqui na tela, ele vai mostrar para você o manual na tela, inclusive com comando de voz, que você consegue utilizar pelos comandos do volante, para poder dizer, eu quero identificar aonde está a vareta do óleo. Ele vai mostrar através de um videozinho e graficamente também vai mostrar aonde está para você. Ainda aqui, no nosso sistema da tela, eu tenho abertura do porta-malas. Uma vez com o carro ligado, basta dar um toque aqui, ele libera o porta-malas para mim. Aí eu tenho o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro.
Eu tenho start-stop, lembrando, esse carro tem start-stop, então chegando no farol, ele desliga. Você não quer utilizar? Basta você dar um toquinho aqui e ele mostra no painel que eu desabilitei o start-stop, tá? Aí eu tenho o sistema do ar-condicionado, além de eu conseguir regulá-lo por aqui, ele também é deslizante, então eu consigo aumentar, diminuir a intensidade, direcionar para o vidro dianteiro, para o desembaçador dianteiro, traseiro, modo alto, recirculação de ar, mas tudo isso eu consigo fazer aqui na tela também. Lembrando que esse daqui é um ar-condicionado, mas ele não é dual zone, tá? Ele é de zona única, porém ele tem saída de ar-condicionado também para o banco traseiro, tá? Você consegue inclusive regular a intensidade também no banco traseiro. Outra coisa muito legal que eu tenho aqui, eu tenho modos de condução, tá? Eu consigo setar os modos de condução que eu quero no veículo. Eu tenho o modo normal, que ele trabalha normalmente, o modo econômico, o modo esporte, tá? E eu também tenho o individual. No individual, eu escolho o que eu quero. Se eu quero o câmbio, por exemplo, no modo esporte, porém, eu quero a direção no modo comfort. Então, tudo isso você consegue configurar pela sua tela aqui também. Aí a parte de áudio eu consigo silenciar o áudio aqui, assim como eu consigo também aumentar o sistema de áudio aqui pelo volante ou aqui pela própria telinha, tá? Então ele é bem completo, bem fácil de ser utilizado, muito intuitivo, tá? Se eu apertar aqui ele volta lá para menu, então aí o menu do ar-condicionado vai mostrar a maneira que eu configurei. Nesse momento eu tirei o ar, ele está somente para os pés e para o rosto, mas não está para o desembaçador. Cada vez que eu der um toque aqui, ele faz uma função diferente. E aqui na frente, em cima da onde a gente tem carregamento por indução, eu tenho tomadas USB. 2 tomadas USB tipo C e aqui atrás eu tenho outra tomada USB também para carregamento de celular. Freio de estacionamento. Freio de estacionamento é uma coisa que o pessoal tem gente que gosta, tem gente que não, porque ele é um freio de estacionamento convencional, ou seja, em forma de alavanca. Porém, eu tenho freio a disco nas 4 rodas. E o freio a disco no acionamento traseiro, ele tem um tambor extra, que é só para o acionamento do freio de estacionamento. E aqui do lado, eu tenho uma tomadinha 12 volts, o antigo acendedor de cigarro, que dá para engatar outro carregamento para celular. Aí aqui nós temos 2 porta-copos, até de uma dimensão tanto quanto mais reduzida. Dá para colocar a chave aqui também, que você não tem um problema, embora ela pode ficar no seu bolso, já que ela é uma chave presencial. Porém, nesse caso, ela também é uma chave canivete. Aí nós temos aqui um porta-objetos, bem pequeno, não é tão grande, embora aqui tem alguns comprovantes que a gente precisou usar para viajar com o carro, pedágio, e o que vocês adoram como descansa-braços, até de uma dimensão um tanto quanto melhor. Mas, como eu disse, isso daqui não é para ser utilizado como descansa-braço. Bancos extremamente confortáveis, que abraçam você muito bem. Inclusive, nós temos 6 airbags, motorista, passageiro, coluna através do banco e cortina. Muito bacana. E o banco, ele tem aqui nas lateraisinhas dele o mesmo acabamentinho em suede, e o banco de couro ecológico, tem um desenho em formato de diamante, grafado exclusivo na parte superior. Teto acabamento em preto, que dá um ar de maior esportividade, e nas soleiras da porta eu tenho também o modelo que o veículo que é o modelo exclusivo. Porta-luvas de boa dimensão. Aqui na frente, excelente. Não fica nada a dever nem a veículos de categoria superior. Tá? Você tem um útil porta-óculos. O meu diretor normalmente adora isso, porque aí não fica procurando onde está o óculos depois. Aqui no motorista nós temos um espelho com iluminação. Mesma coisa no passageiro, é aquele espelhinho deslizante, quando você desliza ele liga a luzinha. Iluminação aqui dentro também em LED, eu consigo mexer aqui também, bem legal. E na parte de trás, ou seja, como vocês costumam dizer, salão, vou ter iluminação lá atrás também. Inclusive, falando lá atrás, outra coisa, não posso esquecer,
Cintos de segurança tem regulagem, tanto motorista como passageiro. Bom, vamos ver como é que eu vou ficar lá atrás. Lembrando que eu regulei o banco e o volante para mim. Vamos ver se eu tenho espaço? Ângulo de abertura de portas também não é ruim, não. Rapaz. Bom, plástico. Não tem como na frente aquele acabamentinho em couro, nem em suede. Controle de abertura dos vidros. Agora, surpreendentemente, gente, eu tenho um espaço excelente aqui atrás, ó. Sobrou 3 dedos do meu joelho pro banco da frente que está regulado para mim. Posição do banco, no banco traseiro, muito bom. A cabeça tá perto do teto? Tá, mas não tá incomodando. Encosto de cabeça. Se eu quiser usar o encosto de cabeça, aí já fica numa posição meio estranha. E se você quiser ficar reclinado. Mas, de qualquer maneira, cinto de segurança de 3 pontos. Isofix para 2 cadeirinhas. Cinto de segurança. Você tem que pegar o cinto de segurança antes de entrar. Senão você vai ficar meio brigando aqui para achar a posição. Mas legal. Como eu falei, 2 tomadinhas USB tipo C aqui atrás. Ninguém vai brigar para carregar celular. Difusor do ar-condicionado com regulamento de intensidade. Muito bom. Os bancos seguem a mesma padronagem na frente. Ou seja, nas lateraisinhas aqui, acabamento em suede, centro de couro. Faltou. Também não tem nenhum porta-copos, nem porta-objetos, nem descansa-braço no banco de trás. Porém, ele tem a fixação top cheater logo atrás do encosto de cabeça. Então, para fixação de cadeirinhas de criança, legal. A iluminação, como eu falei, iluminação em LED aqui também, muito útil em viagens. Rapaz, olha, esse sedã, muito bom mesmo. Porta-revistas? Não, ele tem um pequeno porta-objetos aqui. Não tem um porta-revista aqui. Poderia ter. Mas, de qualquer maneira, nada que desabone, porque a qualidade está muito boa. Tirando as portas que são plástico, mas todos os veículos nacionais têm isso. Tirando isso, excelente, gostei muito. E aqui a gente tem também aqueles ganchinhos para que você possa colocar paletó, roupa, alguma coisa do gênero. Muito bom mesmo. Bom, vamos lá, pessoal. Então vamos dar uma voltinha agora com o nosso veículo aqui para demonstrar, na verdade, como é um pequeno test drive com ele, tá? Vamos fazer agora aqui o procedimento. Vou mostrar para vocês a gente usando o nosso veículo tanto no modo de condução automática, como está tudo agora, como também fazendo ele no uso do esporte. Basta eu pegar a alavanca que está em drive, dar um toque para trás e ele já aparece aqui no nosso painel S1, ou seja, ele está no modo esporte. Direção vai ficar responsiva mais cedo, as trocas de marchas vão ser alongadas e o pedal do acelerador vai ficar mais sensível. Vamos aproveitar também para configurar o nosso veículo também para o uso do ACC, Adaptative Cruise Control. Vocês costumam dizer que é piloto automático adaptativo. Não é piloto automático porque não é avião. Aqui é facinho, eu tenho um maisinho aqui no nosso volante multifuncional na minha mão esquerda, eu vou apertar o mais e ele tem uma setinha que ele vai subindo, 20, 30, 40, 50, 60 km por hora, tá? Se eu apertar para ele 7 agora, ele vai dizer que está no limitador, o veículo está parado. Quando eu chegar a 40 por hora, eu vou ativar e ele sozinho vai continuar acelerando para mim. Lembrando que eu tenho frenagem semi-autônoma para ciclista, motociclista, pedestre, outro veículo. Ou seja, quando ele identificar acima desses 40 outro veículo na minha frente, ele vai dar para mim um sinal sonoro na aproximação para eu frear. Se eu não fizer nada, ele automaticamente dá uma freada seca para tentar evitar o acidente ou pelo menos mitigar suas condições. Vou aproveitar aqui que eu tenho um trechinho onde dá para acelerar um pouquinho mais, ó, 20, 30, 40, acionei. Já não estou mais freando, estou acelerando. Ele está fazendo sozinho para mim, ó. E ele já começou a frear, porque ele identificou que tem um outro veículo na minha frente. Agora ele vai me dar um outro aviso, ó, sonoro, frear, que é para eu frear. Como eu não faço nada, ele aproxima as pastilhas de freio. Se eu não freasse, ele frearia com tudo para evitar esse acidente. Lembrando que também eu tenho como configurar a distância que eu quero para o veículo da frente.
também é aqui no nosso multifuncional, também na minha mão esquerda. É até bem intuitivo, que ele tem o desenho de um carrinho, onde você vai apertando, ele vai aproximando ou distanciando. Eu coloquei o mais distante possível. Voltei, lembrando que quando eu freiei, eu desliguei o nosso sistema. Basta eu voltar aqui, chegar de novo nos 40, vou dar um restore, e de novo ele está fazendo um trabalho para mim. Ele permite que eu acelere o veículo? Permite. Vamos dizer que eu queira fazer uma ultrapassagem, tirei o pé, agora ele está freando, porque de novo ele identificou o carro na minha frente, ó. De novo ele pediu para que eu freasse, claro. Como eu estou vendo, eu encostei o pé no freio, ele não funciona mais, porque ele entende que você está atento, então ele aproximou as pastilhas, né? E aí ele vai fazer, ele deixa de fazer o trabalho para você. Caso você não estivesse fazendo, ele entenderia que você está desatento e aí ele faria a frenagem para você. Lembrando que também a qualquer momento eu posso fazer as trocas. Eu apertei, ele veio para M3, M4, eu tenho que reduzir para fazer uma curva, M3, M2. E se eu não fizer nada, que nem eu tô com a segunda marcha no modo mecânico, manual, por assim dizer, acionado. E eu vou parar ali na frente no farol. E eu não vou mexer na alavanca. Ele sozinho vai voltar para a primeira para mim. Se tivesse no esporte, ele faria da mesma maneira. Então eu tô vindo aqui, tem um veículo ali parado na minha frente, parei ele por completo, S2, S1. Ele estava em M, porém como eu estou em S, ele volta para S1. A primeira está engatada. Aí você vai falar, você está com o auto-stop ligado? Sim, estou com o auto-stop ligado. Porém, ele não desligou o meu ele não desligou o veículo. Por quê? Primeiro porque meu ar-condicionado está no máximo. Nessa condição, ele entende que ele tem que priorizar o compressor de ar. Se eu não tivesse com o ar-condicionado no máximo, se eu tivesse com menor intensidade, aí sim o auto-stop funcionaria e ele desligaria o veículo. Lembrando, mais uma vez, agora eu vou dar uma acelerada mais vigorosa. Ó. Segunda, terceira, quarta, vou frear e reduzir. Não é a função, tá? Não é um esportivo, é um sedã, tá? É um sedã de luxo, mas ele tem essa característica, exatamente por ter o mesmo motor que era o motor do Jetta e por você ter muito torque disponível a baixa velocidade, ele te dá essas retomadas mais vigorosas e como está no esporte, você tem essa sensação de veículo muito mais esportivo. É um veículo muito gostoso de dirigir, vou tirar do modo esporte agora, tá? Voltei para o drive, porém eu vou colocar a alavanca para o lado direito, e ele já ficou M1 no painel. Agora ele sempre vai esperar que eu faça as trocas. Em vez dele fazer a troca no modo automático, ele espera que eu faça as trocas. Lembrando ainda que o painel é totalmente configurável, eu posso montá-lo da melhor maneira que eu achar conveniente para mim. No caso eu deixei o velocímetro digital, está centralizado junto com o velocímetro analógico. Do outro lado, na esquerda, eu vou ter o meu contagiros, tá? Com faixa de utilização até 6.000 giros. Lembrando, como eu falei, o torque está disponível já a 1.250 RPM. Ainda vou ter o marcador de combustível aqui na minha direita, tá? E na esquerda, temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Então, isso aí, primeira, ele está indicando, ele mantém a primeira para mim, mas ele está indicando que eu já tenho torque para ir para a terceira. Então, além de tudo, ele ainda orienta qual marcha você pode colocar. Ele está dizendo que eu posso colocar agora a quinta. Agora eu preciso fazer uma curva ali, não vou fazer nada, só vou frear. Ele manteve, ele reduziu para a quarta sozinho, para a segunda. Então, assim, mesmo que eu não faça as reduções, ele entende e faz para mim. Se eu quiser fazer a redução, vou fazer uma curva, ó, botei primeira, ele entende e ele reduz para a primeira. Então, assim, é muito fácil de você utilizar, muito intuitivo e realmente ele é muito funcional. Deixa eu ver um carro muito esperto, muito gostoso de você conduzir. Enfim, test drive bem rapidinho aqui, mais para mostrar para vocês mesmo a característica do veículo. Detalhe, câmera de ré, gente. Voltei agora para drive, coloquei ré. Câmera de ré, ele tem as guias e detalhe, eu também tenho a frenagem semi-autônoma no caso do freio, quando você está dando a marcha ré. Vamos dizer que eu tivesse distraído,
Então ele vai indo devagar para trás. Se eu não tocar no freio, ele vai frear com tudo, também para tentar evitar a colisão, ó. Além de tudo, eu ainda tenho os sensores de estacionamento, que ele mostra também a guia para mim no painel, ó. Enfim, é muito útil, muito intuitivo, muito fácil de você guiar. E como eu tinha dito para vocês, eu ainda tenho a possibilidade também de vir aqui na nossa tela e alterar os modos de condução. Nós deixamos no modo de condução esporte, porém eu teria como tirar daqui também e colocar para ele trabalhar para mim no automático, para ele trabalhar no individual. Então é sempre da maneira que você quiser configurar, que fica melhor para você conduzir, tá ok? Bom, eu creio que seja isso, gente. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, hypar os nossos vídeos, dizer qual o próximo veículo que você quer e tem interesse nesse veículo, entrem lá no site da Volkswagen, dê uma olhadinha, deve estar aproximadamente 170 mil. Primeiro, nossos agradecimentos ao Autódromo de Interlagos, que nos gentilmente cedeu o espaço para que a gente pudesse fazer as gravações estáticas, e também a Volkswagen por ter cedido o veículo. Digam para nós aí qual é o próximo veículo que vocês gostariam que nós fizéssemos o test drive para vocês, ok? Forte abraço, até mais!